espaço de cursos, mas ele é um espaço de entretenimento, é um espaço de saúde, qualidade de vida, de palestras, de informação. É isso, o CELM é isso, né? É um lugar de convivência, mas é um lugar que a gente consegue formar aí novos grupos, novas amizades, e isso tem feito muito bem, eu creio, para todo mundo. O CELM hoje está chegando perto de 1000 alunos, 1000 pessoas frequentando, então estamos crescendo, né? E vamos cada vez mais, eu creio, atender as pessoas que necessitam de espaços como esse. Então, eu agradeço a presença de vocês, vai ser uma tarde muito gostosa e quero registrar a presença muito especial do nosso querido Fauás, que é o presidente da Câmara. Eu acredito que ele foi picado realmente, né, pelo bichinho do envelhecimento. Eu creio que ele tem entendido, né, a necessidade desses movimentos, da importância de espaços como esse. Isso é muito bom, tá bom? Então vocês aproveitem bastante essa tarde. Depois vai ter um momento também de fazer perguntas, né, no final. Enfim, a gente vai promover aí uma tarde bem gostosa. Tá bom? Então eu quero apresentar aqui o Afonso Antônio Machado, é formado em Educação Física pela PUC, graduado também em Filosofia e Pedagogia, doutor em Educação, mestre e doutor, né, professor? Em Educação pela Unicamp e livre docente pelo Instituto Biociência da Unesp, Rio Claro. Então quero desejar uma tarde gostosa para você e boas-vindas e muito obrigada pela presença. A partir do momento que surgiu o convite, porque os 3 artistas ou os 3 patetas estiveram numa mesma mesa, certo? Na Câmara dos Vereadores, há coisa de 15 dias atrás. E logo em seguida a Olinda me convidou para estar aqui com vocês. Obviamente que eu aceitaria, existem alguns compromissos que eu não consigo desarticular, que são, por exemplo, os meus compromissos de terça-feira, porque apesar de eu estar aposentado, eu continuo como professor voluntário na Unesp. Então eu sou obrigado a ir, porque o voluntário, ele não é voluntário do jeito que ele quer. Se ele assumiu ser voluntário, tem que ir. Eu entendo que seja assim, e é um compromisso que eu assumi e eu faço força para honrar. Então terça-feira não tem espaço, não estou em Jundiaí. Aí, fora isso, agora, muito recentemente, a coisa de 3 anos atrás, eu terminei a faculdade de Psicologia, certo? Então, eu estou falando esse trajeto porque eu acho que é interessante a gente começar a nossa fala por aí, não é? Veja, se eu terminei há 3 anos uma faculdade de Psicologia, que é um curso de 5 anos, então eu já comecei idoso nesse curso, certo? Então, foi um desafio que eu optei por assumir. Então, eu estava vindo para Jundiaí, eu viajava diariamente de Rio Claro para Jundiaí, porque minha mãe já não estava bem, estava iniciando um Alzheimer, que não foi severo, graças a Deus, faleceu antes do Alzheimer chegar de vez, né? Mas eu tinha que ir e vir diariamente. E eu moro ao lado da faculdade em Anguera, então a minha opção foi preencher a noite enquanto eu tinha alguém ainda que cuidasse dela, e naquele período eu fui para a faculdade de Psicologia. Bom, por que isto é interessante? Isso é interessante porque cada vez que eu me lembrava que eu tinha uma palestra aqui com vocês, que eu via o quadradinho que a Orlinda tinha me mandado, aquilo me causava um desespero muito grande, certo? Me causava ansiedades, enfim, me dava aquelas coisas que dá em pessoas normais, né? Daí a Orlinda me manda uma mensagem assim: não precisa se preocupar, a turma é tranquila, é um grupo fácil da gente lidar. Então, pessoal, mas eu estou falando no quintal da minha casa, para os meus. Então a minha responsabilidade fica muito maior, muito maior. Se eu tivesse preparado essa palestra para dar em Itupeva, ou para dar em Várzea Paulista, ou em Curitiba, eu ia de boa, como dizem os nossos alunos, não é? Porque eu ia olhar para todo mundo e não ia pensar em ninguém. Agora aqui eu olho, vejo minha vizinha, eu olho, vejo minha ex-aluna, eu olho, vejo meu ex-aluno, eu olho, vejo minha colega da FAT, eu olho. Então aqui existe
existe um comprometimento que é criado pelo laço afetivo que a gente tem com as pessoas que estão do nosso lado. Então a responsabilidade fica maior. Segunda coisa é que é o seguinte: quanto mais a gente vive, mais gente a gente conhece. Certo? E aí, você passa, a pessoa faz assim para você, ó. Você tem duas opções: ou você faz igual, ou você não faz nada, ou você abaixa a cabeça e passa. Certo? O que significa isso? Significa que o círculo de conhecidos vai aumentando, não é? E obviamente que as questões vão se esparramando, porque a gente leva notícias. Então, por exemplo, nós três na mesa da Câmara dos Vereadores, eu sei que causou. Como eu sei que causou? Porque amigos meus que não foram, ou que foram até lá e não couberam na Câmara, voltaram correndo para casa para assistir pela televisão. Então, de uma certa forma, todo mundo nos viu e ficou curioso com aquilo que foi dito lá. Certo? Bem, como é que eu faço gancho disso para aquilo que eu quero conversar com vocês? Porque eu quero conversar sobre a arte de encarar a vida. Certo? E encarar a vida é barra. Não é fácil. Não sou eu que vou ensinar ninguém a como encarar a vida. Certo? Mesmo porque eu não fui louco de dizer a lição para encarar a vida, o caminho para encarar. Eu já coloquei uma palavra que é a arte, porque a arte cada um gosta daquela que quer. Certo? E aí eu entendo que o mais sério diante desta arte é a gente ter noção de como é que a gente pode se tornar parceiro da felicidade e da paz. Eu acredito mesmo com uma convicção muito grande, que essa seja o grande mote que nós temos para ter um envelhecimento saudável, para ter um envelhecimento feliz. Mas eu quero, antes de mudar, e são poucas transparências que eu quero conversar com vocês, mas eu quero, antes de mudar, deixar claro uma questão que para mim é muito séria. Uma questão que para mim é muito séria. Essa história de felicidade. Certo? Na Unesp hoje, depois que eu me aposentei, eu estou dando aula apenas para os futuros doutores. Então só dou aula no doutorado. Eu coordeno um doutorado em desenvolvimento humano e tecnologias. Uma das coisas que a gente estuda são as várias faixas etárias e o Facebook. Certo? Só que a gente não estuda, a gente estuda o que a gente vê e obviamente que a gente vai atrás daquilo que nos incomoda no Facebook. Por exemplo, incomoda no Facebook. Eu estava vendo, eu estou pensando para não ser indelicado, tá bom? Mas eu estava vendo as fotos. Então a família sentada com a mãe, todo mundo feliz com a mãe. Só que em uma determinada família que eu vi, eu sei que eles só não pegam a peixeira para matar a mãe. Mas ontem estavam todos felizes, até a mãe. Então, não é dessa felicidade que eu estou falando, porque esta é a falsa felicidade. Na verdade, essa é uma felicidade falsa. Isso é uma falsidade. No Facebook, se você quer estudar falsidade, estuda o Facebook. Certo? Não tem gente triste. Não tem, pode ver. Aparece o pezinho da pessoa na praia, não aparece o corpo, porque o corpo já está certo? Dizendo assim, a vida que pedia a Deus. Muito possivelmente acabou de chegar de Kombi, parou, desceu, pôs o pezinho, tirou a foto e voltou correndo para a Kombi. Certo? Então, o Facebook, ele não é um demonstrativo do que nós temos de feliz. Possivelmente alguém já nos 3 primeiros minutos de fala esteja se perguntando: o que é que tem isso a ver com encarar a vida? Rápido. A resposta é rápida. Qual caminho você quer seguir? Este da realidade ou este que não é o real? Eu quero optar por este. O meu é o que é o da realidade. Não, mas a realidade é muito triste.
porque você fez ela triste. Então, como é que a gente pode viver? Como é que a gente pode encarar a realidade sem ter uma realidade tão triste? Certo? Como é que é possível que a gente tenha uma vida com todos os tropeços que nós estamos tendo, com todas as lamúrias que nós temos vontade, e ainda assim, com todas essas lamúrias, sermos pessoas agradáveis aos outros? Concorda que isso faz parte de um planejamento de felicidade que nós temos? Por favor, só acompanhe aqui o exemplo. Silvana, há quanto tempo nós não nos vemos? Mais ou menos, anos? 6, 7, Mais. 10. Eu não conheci teus filhos. Então, mais de 20. Mais de 20 anos. Já pensou se eu sentar aqui do lado dela e começar assim: ai, minha mãe sofreu tanto para morrer, ai, a minha casa está sendo demolida, ai, agora... Ela não vai aguentar 5 minutos. Mas eu não preciso de mentir para ela. Eu não preciso de dizer assim: a morte da minha mãe foi uma alegria, a mudança da minha casa foi fantástica. Não, eu tenho que contar a realidade, mas eu tenho que sentir prazer. Eu tenho que sentir prazer na realidade que eu estou vivendo. Isto só é possível se eu tiver controle da minha vida. E controle não é uma palavra boa, certo? Mas se eu tiver manejo da minha vida. Tá? Se eu for a pessoa que escreva a história da minha vida, tá bem? E eu estou vendo aqui um monte de gente que deu aula comigo, ou um monte de gente que foi minha aluna de magistério. Eu digo assim: isso é aquilo que o Paulo Freire dizia, que nós escrevemos a história da nossa vida. Somos nós que vamos escolher qual é o caderno que vai ser escrito e qual é a caneta. Vocês vão dizer: ah, mas eu não sou mais desse tempo, eu sou do tempo do iPhone. Parabéns, você é letrada. Então no iPhone escolhe as letras que te conduzam a um caminho tranquilo, a um caminho sereno. É isso que nós temos que ter na nossa frente. Obviamente que eu vou falar de algumas coisas que eu leio paralelo. Eu diria assim para vocês: existe um livro muito gostoso de ser lido, chamado O Albatroz Azul. Certo? É um romance brasileiro. Ele é pequenininho, inclusive de tamanho também, não é de grossura, mas de tamanho também. E o Albatroz Azul é a história de um fazendeiro que diz para a família: toda vez que o albatroz azul aparece, ele vem para buscar alguém. E ele começou a ver que ia o pai, a mãe, o irmão mais velho, o irmão menos velho, papapá, um neto, uma nora. Até que um dia ele estava sentado embaixo de uma árvore, o albatroz estava em cima da árvore. E ele olha para o albatroz e pergunta: hoje sou eu? E o livro continua. Eu não vou contar o fim do livro. Depois eu posso contar, mas vocês pagam para mim. Mas essa história é certa. Não adianta eu querer fugir disso. É isso que eu tenho. É disso que eu tenho que estar esperto. E é com isso que eu tenho que conviver. Novamente eu digo assim para vocês: vai depender da maneira como a gente encara essa finitude. Se encarar a finitude com muita tristeza, com muita solidão, com muito apego, vai ser mais triste. Mas se eu tiver um olhar de desprendimento, se eu tiver um olhar de complacência comigo, se eu for uma pessoa acolhedora, porque muitas vezes a gente é acolhedor com o outro e não é acolhedor consigo. Então é preciso que eu primeiro me acolha, é preciso que eu primeiro me ame, e aí eu abro portas para amar os outros. E aí eu abro portas para acolher os outros. Mas o primeiro ato é um ato reflexivo, sou eu comigo. Isso é muito certo. A segunda coisa que é interessante quando eu penso que a vida é bonita, é que eu não consigo viver com meias verdades. Não tem meia verdade como não tem meia mentira. Certo? Então, na nossa situação, ou na situação de todos, a meia-verdade, ela posterga a possibilidade de aquele preço que eu não paguei agora, aquela dor que eu não senti agora, eu vou pagar lá na frente e vou sentir lá na frente. A hora que vocês forem fazer as perguntas para mim, possivelmente vocês discordem, vocês digam assim: Afonso, mas não é melhor, a vida é muito triste. Não, a vida não é muito triste, a gente faz a vida ficar muito triste.
Então, sem meia-verdade, vamos para o enfrentamento, vamos assumir coisas e vamos lutar pelas coisas que estão acontecendo. Você tem que passar por cima do problema, porque se você não superar o problema, quem vai superar? O problema a você. Eu não posso viver no inferno. Certo? Então, veja, as coisas são difíceis para todo mundo. Mas nós temos que ter condições de termos sustentação nas coisas que a gente tem. E as coisas que a gente tem são os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, quem os tem. E parente tem várias categorias, mas eu não vim para falar de parente hoje, são categorias. E a fé, que cada um tem aonde quiser. Certo? Mas sem meia-verdade. A outra coisa são as indefinições. Bom, eu pensava assim, vou aproveitar que eu sou novo, vou embora para a Europa, vou ficar na Europa, daí eu vou buscar minha mãe, sonhos. Né? A menina que tinha a bacia com os ovos da galinha de ovos de ouro, certo? E vai para a Europa, e volta da Europa, e vai de novo, e volta de novo, e fica de novo, e volta de novo. E eu dizia, mãe, vamos, não vou. Vamos, não vou, vamos, não vou, vamos, não vou. Bom, daí falece a mãe. Agora eu vou para a Europa. Daí eu fico aleijado da perna direita. Então não é agora, agora vai recuperar a perna direita. Faz a cirurgia. Ah, é rápido. 10 dias você está ótimo, você está andando, maravilha. Bom, não posso me queixar. Eu fiz a cirurgia no começo de janeiro, estou andando bem, eu não tenho ainda giro muito rápido. Mas já até consigo virar, já não sou mais aquele manequim de vitrine que tem que virar assim, certo? Eu já viro, mas não é desse jeito que fala. Então daí você começa a pensar assim, será que agora é hora de ir? Não é melhor esperar um pouco? Bom, então você vai protelando, vai postergando, mas espera um pouquinho. Indefinições. Indefinição é aquela coisa assim, será que eu vou ou será que eu não vou? Será que é melhor aposentar da Unesp ou é melhor não aposentar da Unesp? E quando eu me aposentei, eu estava por 2 meses para receber a última promoção que eu poderia ter na vida. Porque a outra promoção é a da morte, que vem junto com a atestadinho de óbito. Daí a secretária dizia assim, fica professor, 2 meses passam rápido. Daí eu vinha para Jundiaí, deitava e não conseguia dormir, que eu pensava assim, ele vai mudar a lei, isso vai mudar, você vai perder o que você tem, você vai não sei quanto, indefinição. Sofri muito. Até que um belo dia eu falei, quer saber? É hoje. Estou saindo de Jundiaí, eu tinha que estar lá às 11 horas da manhã. Liguei e falei, Samanta, deixa meus papéis prontos que eu vou assinar. Professor, o senhor vai fazer isso? O senhor vai perder a tua promoção? Vou perder minha promoção. Deixa o papel pronto. Bom, cheguei na Unesp, estacionei, desci, fui para o meu laboratório, liguei, Samanta, o papel está pronto? Professor, o papel está pronto, mas o senhor vai assinar? Então, ela sempre colocando a dúvida, né? Chegou lá na hora do vamos assinar, dá o papel. Eu nunca assinei tanto papel na minha vida. Eram 8 folhas para dizer que eu não optava por não sei o quê, enfim, tudo não optava. E o último era aquilo pelo qual eu optava. Eu disse assim, mas eu não podia assinar só essa? Não, porque se o senhor entrar com um pedido na justiça, que chama-se clemência do ato administrativo, eles podem reavaliar o seu caso. Eu falei, eu vou assinar tudo, os outros 7 você rasga e tranca essa porta para eu nunca entrar com ato administrativo aqui, porque eu não quero saber. Certo? Então veja, eu sofri com uma indefinição que agora eu estou conseguindo aproveitar a definição. Porque olha, se eu não tivesse aposentado, eu não poderia estar aqui hoje, eu tinha que estar lá. Certo? Não vou dizer para vocês que a minha qualidade de vida mudou, que ficou ótima, ficou fantástica, mas eu não tenho mais compromissos de horários fechados, de algumas atribuições que me eram dadas pelo cargo que eu tinha. Então, definição, definir. Vocês vão falar assim para mim, Afonso, por que isso é importante para nós? Porque nós começamos a criar espaços das nossas
licenciosidades. E nós começamos a assumir coisas que nos pertencem e que nos trazem benefícios afetivos. Precisamos estar bem encaixados afetivamente. O dia que a gente conseguir esse encaixe, acabou. Enquanto a gente ficar naquela indefinição, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou, eu acho que eu quero, eu acho que eu não quero, quem acha que não acha nada. Definição. É muito importante para nós. É importante para todo mundo, mas em especial para nós. A grande sacada é o seguinte: por que a gente não cria o hábito de fazer um diário? Diário todo mundo sabe, porque todo mundo que está aqui, tirando o FAUAS, era do diário. Certo? Então vamos lá. Se por dia nós escrevermos uma coisa boa que aconteceu para nós, nossa, no fim do ano vão ter 365 coisas boas. Porque na psicologia a gente aprende que as coisas ruins marcam mais. Mas basta eu virar o caderno de ponta cabeça. Vamos marcar os dias pelas coisas boas. O que é de bom que está acontecendo? Certo? Quando nós fomos para a nossa palestra na Câmara, cada um de nós estava com as suas ansiedades, com as suas ânsias, no seu nível. Certo? Mas era um convite do FAUAS. Todos fomos. Mas olha só, por exemplo, se eu não tive nada de bom nos últimos 15 dias, já tem aqui uma coisa boa. Eu conheci 3 pessoas com as quais, 2 pessoas e o Douglas que eu já conhecia, eu pretendo conviver por longos períodos aqui para frente, em grandes parcerias. É uma coisa boa. Então, não precisa de você ganhar na Mega Sena. Lógico que eu joguei. Mas não ganhou. Lógico. Eu fiz 5 jogos de R$6. Ainda bem que dos 5 jogos que eu fiz, eu consegui acertar um número. Mas na fila eu conversei com todo mundo, brinquei com todo mundo, ri de todo mundo. E eu fiz que nem o repórter faz. O que você vai fazer se você ganhar o dinheiro? E o que você vai fazer? E ainda perguntar para mim, e você, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu falei, eu não quero ganhar esse prêmio. Primeiro, se eu não ganhar o prêmio inteiro, eu infarto. Mas eu quero ganhar, quero dividir esse prêmio com 1.000, já era uma boa divisão. Eram milhões dividido por 1.000, é de bom tamanho. Se eu ganhasse 50 pontos, eu estava feliz. Eu tinha empatado o que eu tinha gasto. Mas são essas coisas que é preciso a gente olhar com outros olhos. Eu queria dizer um negócio para vocês. Antigamente, quando eu era jovenzinho, eu escutava dizer assim: olha para as flores do seu jardim. Eu dizia, vai para a merda, flor do seu jardim. Eu não acreditava nisso. Gente, olha para a flor do seu jardim. Olha pela janela do teu quarto. Olha para o lado, olha para as fotografias que você tem das tuas pessoas queridas. Olha para mim um minutinho. Olhe para as recordações que você tem. Meus queridos, enquanto ainda as temos. Vamos olhar. Certo? Vamos olhar, porque temos grandes recordações. Certo? O que é que nós temos que fazer com as nossas preocupações? Vou responder para vocês. Ó, aqui, sabe criado mudo? Nós somos do tempo de saber o que é criado mudo, menos o FAUAS. É o azulzinho embaixo. Criado mudo. Tem a gavetinha de preocupações. E tem a gavetinha de soluções. Porque ter preocupação e não ter solução é inferno. Inferno a gente quer do outro lado do muro. Não quer. Então, cada vez que me surge um problema, eu tenho que ter uma proposta de saída. Eu fico pensando, às vezes eu converso com algumas pessoas que não são muito íntimas, e eu pergunto, né? O que você faz, o que você não faz, o que você não faz tal coisa. Ah, eu não sei fazer nada. Nada? Daí eu forço a conversa, mas pensa nisso. Ai, não dá certo. Aí eu fico pensando assim, será que se eu convidar para morrer, aceita? Porque já está morto. Então a grande sacada é eu ter percepção do meu valor pessoal. Quanto é que eu estou valendo?
Mas isso melhora a minha autoestima. Só isso. Boas relações e uma rede de apoio. Boas relações. Amigos de verdade. Ter amigos de verdade. Não é um amiguinho que encontra uma vez por semana. É amigo. E uma rede de apoio. Né? Uma rede de apoio diz assim, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, é impressionante. Todo dia essa pessoa liga para mim às 8 horas da noite. 8 horas da noite, toca o telefone. Eu falo para a Vitória, é o seu Wilson. Vou lá, atendo o telefone. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, seu Wilson, senhor? Tudo bem. Ah, então tá legal, até amanhã. Tuf. É gozado, não é? Rede de apoio, sabe por quê? Porque o dia que eu não atender, ou ele não ligar, ou eu estou internado ou morto, ou ele está internado ou morto. Rede de apoio. Nós não estamos mais para brincadeira, estamos aqui a sério. Uma rede de apoio, por exemplo, eu, no meu prédio, eu tenho uma pessoa do meu prédio que tem a chave do meu apartamento. Ah, mas você é louco? Não, eu preciso. Eu não sei o que vai acontecer comigo de noite. Não sei. Então, isso é uma rede de apoio. Precisamos ter. Isso também é muito bom para nossa autoestima. Isso nos fortalece. Saber que tem alguém que cuida da gente. Não preciso de falar de disposição para pedir ajuda. Não está dando? Pede ajuda. Grita. Certo? Eu comento assim com os meus alunos. Ah, porque a minha terapeuta comentou tal coisa. Ah, mas você faz terapia? Faço. Mas sabe que você faz terapia? Faz 20 anos. Nossa, 20 anos? É. E eu pergunto, eu tenho uma vontade de perguntar assim, quem está pagando é você? Porque como sou eu que pago e aquilo me faz bem, eu vou. É um complemento, certo? É uma disposição para pedir ajuda. E aí, aquilo que vocês estão fazendo aqui hoje, que é a integração social, certo? Eu posso não conversar com ela, não conversar com ele, não conversar com ela, não conversar com ela, não conversar com ele, mas eu estou inserido no grupo. Eu sou do grupo. Eu tenho um sentimento de pertença. E o grupo tem um sentimento de acolhimento. Isso é muito bom. Isso é saudável para nós, certo? Porque isso vai dar para mim a possibilidade de realização no local em que eu estou. De realização com as coisas que eu faço. E aí, quando eu vejo estas coisas boas da minha vida, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós temos que ter capacidade para afastar de nós as relações tóxicas. Aquela pessoa que só vem trazer problema, aquela pessoa que só nos procura quando ela está por aqui no poço, aquela pessoa que só lembra quando ela precisa de alguma coisa, certo? Aquela pessoa que só vê a gente como uma tábua de arrimo, uma pedra de arrimo. Relações tóxicas. Precisamos de aprender a cortar. Eu queria dizer uma coisa que eu comentei hoje cedo na fisioterapia, que é assim, parece que é chato falar para quem é pai, ou para quem é mãe, ou para os pais, é preciso cortar a relação com o teu filho. Mas é necessário. Existem situações em que nós temos que isolar, porque eles são invasivos na nossa vida. Então é preciso isolar, porque isso é uma relação tóxica. Aquele irmão que liga somente para encher a paciência da gente, relação tóxica, corta. Aquele vizinho que fica tomando conta da sua vida, corta, relação tóxica. Vai dizer, não vai sobrar ninguém. Vai. Os bons sobreviverão. Não tenham dúvida. Mas, para nós, quanto mais sadio for a relação, mais interessante fica a nossa qualidade de vida. Obrigada mesmo. Eu venho.